Papo Mineiro, numa prosa de gestão pública. E hoje com o administrador Lincoln Farias, que é o atual diretor de Administração, Finanças e Relações Institucionais da Codemig. E Codemig, se fica parecendo que é uma coisa só. São duas coisas. Né? Seja bem-vindo, Lincoln. Obrigado, um prazer estar aqui, Hernani, com você, no Papo Mineiro, para a gente falar um pouquinho da nossa história, de Minas Gerais, da Codenge, vai ser um prazer. Lógico. Muito bom isso, né? Então, a gente conheceu um pouquinho, novas pessoas, pessoas novas e pessoas que estão assim num cargo que é muito importante para o Estado, né? É um Estado da mineração. Começa lá com o níquel e hoje tem um lítio. Fora o ferro e o ouro, né? Ferro, ouro, no e caso outras da coisitas mais. nióbio. E outras coisitas mais. Eu sou engenheiro de mineração, Nico, então... poxa, que bacana. Então nós vamos falar um pouquinho aqui, você vai entender um pouquinho, talvez, mais até do que eu. E a gente está no turismo hoje, mais no turismo de negócios e eventos que também está dentro aí da Codenge e Codemig. Com certeza. Então, acho que o papo vai ser bom. Então, vamos começar ele, né? A palavra é sua. Começa aí de onde você nasceu. Então, Hernani, eu nasci aqui em Belo Horizonte, né? Em 1985, 29/10/85. Sou mineiro de BH mesmo. Vivi aqui praticamente a minha vida toda, tirando um período que eu morei nos Estados Unidos quando era criança, dos 10 aos 13 anos. Morei em Massachusetts, na cidade de Hyannis, onde eu tive o privilégio de conhecer uma cultura diferente, que é a cultura americana, pela qual meu coração também bate um pouquinho, né? Então, eu brinco que, quando eu era pequeno, papai colocava 2 bandeiras na sala, uma bandeira do Brasil e outra bandeira dos Estados Unidos, e elas se encontravam assim, e tinha um quadro de Nova York. No triângulo. Eu cresci com aquela imagem, exatamente. Eu cresci com aquela imagem, e aquilo foi me moldando, né, com o tempo. Então, tive o privilégio de morar ali em Hyannis, aprender o inglês, então isso fez muita diferença na minha vida, na minha carreira. Anos depois eu volto ao Brasil e aí inicio aí minha trajetória, primeiro na iniciativa privada, né? Mas digo que por mais que eu tenha assim, um amor muito grande pelos Estados Unidos, eu amo muito Minas Gerais, sabe? Eu acho que é um estado espetacular. Claro, é um país espetacular. É um país, exatamente, é um país espetacular, um país do tamanho da Malásia, né? Do tamanho da Malásia, são 25 milhões de pessoas, e, né, Minas Gerais é muito grande, muito rico, e a gente tem aí um amor muito grande pela cidade, né? Eu não falei, mas antes de eu ir para os Estados Unidos, eu sempre estudei no Colégio Cristão de Belo Horizonte, então fiz toda a minha vida acadêmica até o 3º ano do ensino médio no Colégio Cristão de Belo Horizonte, tirando esse período que eu morei fora nos Estados Unidos. E depois quando voltei dos Estados Unidos, me formei no ensino médio, e aí, na época, não tinha nada a ver com administração pública, não sei se a gente já pode entrar nessa linha já, mas eu tinha desde os 15 anos, eu tinha muita vontade de empreender. Então, aos 15 anos, eu aprendi com uma amiga, uma mãe de um amigo meu da escola. Ela tinha um jornalzinho de ônibus. Na época, né, as pessoas não tinham acesso à internet como tem hoje, então você olhava, você precisava do horário do ônibus. E era muito engraçado que ela pegava esse horário do ônibus ali no Santa Mônica, região aqui norte de Belo Horizonte. Ela pegava esse jornalzinho e ela colocava alguns anúncios nele. Então, ela vendia espaços num jornal de bairro. E aquilo me chamou atenção. Eu lembro que eu fui dormir na casa dele uma vez. A gente jogava futebol juntos. E aí a gente foi e eu fui ver aqui ela trabalhando com aquilo, com AutoCAD, na época era uma outra ferramenta, não era o AutoCAD, era uma outra ferramenta de design. E eu começo a aprender aquilo com ela.
e monto o meu jornalzinho de bairro. Eu morava no Cachoeirinha. E aí eu Ué, começo a vender o jornal. Com 16 anos eu começo a vender aqueles anúncios, né? Faço 1 ou 2 exemplares do jornal local com o jornal. Ele tinha o horário do ônibus, e aí eu entregava para o pessoal, para o público, tinha uma tiragem no bairro, e eu vendia os anúncios. Então tinha anúncio de depósito, de salão de beleza, locadora, padaria. Na época, locadora, né? Padaria. Então era muito bacana. Ali começa meu interesse por empreender, né? Depois começo a trabalhar um pouquinho com informática, né? Na época a gente tinha aqueles computadores Pentium 3, K62, né? Que eram os computadores da época. E eu começo a me interessar por isso, a dar manutenção, montar os meus próprios computadores, e começo a trabalhar, monto uma empresa de manutenção de computadores, venda de computadores, começa a vender, montar computadores para clientes, né? E pensei que a minha vida seguiria por aí. Falei, olha, não, beleza, né? Isso é o que eu quero fazer. Me matriculo no curso de Sistemas de Informação na PUC. Sim. Logo aos 18 anos, e vou seguir esse caminho. Lembro que eu fiz até o 3º semestre, e aí eu lembro especificamente da matéria de cálculo 3, e aí a gente indo para uma aula de cálculo 3, a gente passa na porta de uma sala, tinha um aluno e o professor. E aí eu perguntei pro meu professor, eu falei, essa turma é de quê? E qual que é o curso? Ele falou, essa é a turma de sistemas de informação, entra 50, sai um. Eu falei, sério? Ele falou, a gente sai pouquíssimos alunos, entra 50 alunos, sai 4, 5 alunos. E aí eu comecei a repensar aquilo, falei, gente, será que é isso mesmo que eu quero, né? Será que eu quero programar? Eu tinha já muito... na época, eu tive sempre uma caminhada dentro da igreja, né? Da igreja evangélica. Então, eu tinha muito contato com jovens e adolescentes, e a gente já liderava jovens e adolescentes nessa época. Eu tinha 18 anos, 18 para 19, eu já liderava adolescentes. E a gente tinha um grupo de mais de 800 adolescentes aqui em Lagoinha, Igreja Batista de Lagoinha. Então, a gente já trabalhava com esse pessoal. Então, eu já gostava muito de lidar com pessoas. E eu vi que aquilo não ia me preencher, né? Trabalhar, talvez, com o computador não ia muito me preencher. E aí eu comecei a me despertar por uma outra área, né? E tentar me encontrar de novo. E aí fiz o vestibular novamente e passei para o curso de administração pública lá na Universidade do Estado de Minas Gerais, né? E nisso nunca parei, né? Meu pai tinha academia de musculação, a gente trabalhava junto com ele, então o esporte era muito presente na minha vida, né? Quando eu era mais novo, eu jogava, não pulei essa parte, quando eu era mais novo, eu jogava futebol, joguei futebol aqui, joguei futebol nos Estados Unidos também. Mas depois, quando voltei, já estava velho, né? Para poder voltar a jogar os times. Para a escolinha, né? Para ir para a escolinha não dava mais. Eu saí daqui com 10 anos, eu estava no Galo, no Atlético, né? No futebol de salão, que era aqui no Labareda ainda. Mas aí, eu tenho 2 netos que estão. Tenho 2 netos que estão lá. É mesmo? Nossa, sensacional. E a gente sabe que a janela do futebol é muito curta, né? Assim, ela não... Se você não engrena ali... E depois eu fui embora para os Estados Unidos, joguei futebol lá, mas aí quando eu comecei a engrenar lá, papai quis voltar, né? Então, acabou que a gente não deu sequência. Entrei para a administração pública, retomando, e comecei a tomar gosto. E fiz um curso, o meu estágio de formação foi no Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas, no IDENE, na parte de auditoria. Muito bom, interessante a região, hein? Exatamente. Muito desafio, né? O IDENE é um desafio muito grande, porque você começa a trabalhar com pessoas muito vulneráveis do norte de Minas, em políticas públicas que, de fato, chegam diretamente ao cidadão. Então, a gente está falando ali de cisternas, a gente está falando de leite pela vida, nós estamos falando de políticas públicas de assistência básica. E isso é muito, muito relevante, sabe? Então, eu começo a trabalhar ali no IDENE, na parte de auditoria interna, começo a tomar gosto por aquilo. Nisso, eu já estava empregado na administração privada. Quando eu estava lá fazendo sistemas de informação,
eu fiz um estágio na Agência Nacional de Transportes Terrestres. E gostei muito da parte pública ali, mas a partir dali uma pessoa me observou lá dentro, que era um dos donos de uma casa lotérica na época, e ele me procurou e falou: olha, você não quer trabalhar comigo? Queria que você gerenciasse a minha loja lá. Eu falei: mas como é que você me conhece? Tem pouco tempo que eu tô aqui, como é que você já quer me colocar como gerente? Aí ele foi e falou uma frase que me marcou muito, assim, e eu trago até hoje. Ele falou assim: olha, tem sempre alguém te observando. Tem sempre alguém te observando. Então, eu já te observo há muito tempo. E eu fui gerenciar essa loja. Fiquei nessa loja um tempo, depois fui fazer o estágio, eu conciliava as duas coisas. A gente conseguiu... Era uma lotérica que estava na posição 29 em Belo Horizonte. Acho que foram 3 anos, 4 anos. A gente levou ela da posição 29 para a 5ª lotérica em faturamento em BH, com coisa simples. Muito bom. Estratégia simples, assim. Ninguém remunerava por atendimento, e a gente remunerava por atendimento, as atendentes, todo mundo remunerava só por jogo. Eu remunerava por jogo e por pagamento de conta, então elas atendiam mais rápido, porque aí elas ganhavam mais. Então, assim, coisas simples que a gente implementou lá. E aí, voltando ao serviço público, fui fazer o estágio, gostei, e ao final do estágio, que era um estágio obrigatório, 3 meses, eu falei com a Rejane, que era a auditora época, falou: eu quero ficar. Ela falou assim: mas eu não tenho cargo para você. Eu falei: mas eu trabalho de graça. Não tem problema. Eu posso ficar eu fico de graça. Eu não precisava do dinheiro dali para viver. Eu já tinha um outro emprego. Depois eu já era casado. Eu casei em 2007 com minha esposa e esse. A gente ainda não tinha filho, então era uma vida mais tranquila, né? Então eu falei: poxa, eu fico. E aí eu fiquei um tempo sem remuneração, e aí depois eu consegui um cargo que me pagava R$900. Era menos da metade do que eu ganhava como gerente à época, né? Isso nós estamos falando em 2009, salvo engano, 2008. E aí eu fui para casa, falei com a minha esposa: olha, eu gostei de trabalhar no Estado, e eu não sei porquê, mas é algo que me toca além do dinheiro. E aí ela falou assim: só que tem um porém, me ofereceram um cargo. E esse cargo é um cargo de R$900. Aí ela virou para mim e falou assim: você tá feliz? Falei: tô. Falou assim: então, se precisar de dividir um pão com ovo com você, eu vou dividir, não tem problema não. Pode essa é importante, né? Essa é importante, né? Essa fala é importante, né? Essa fala, ela é importante demais, né, Hernani? Porque ela diz muito sobre quem a gente escolheu para estar do nosso lado, né? E aí, a partir dali, eu aceito, porém eu nunca deixei de trabalhar na lotérica depois, porque o proprietário à época falou: olha, vende para mim, me ajuda a vender, porque eu não vejo a lotérica sem você à frente. Falei: não, tudo bem. Aí ajudei ele a vender, fiquei mais um tempo nos dois. Quando eu vendo, eu sou convidado a assumir um cargo em comissão na Controladoria Geral do Estado. À época, para trabalhar com acordos de cooperação técnica que o Estado tinha, muito OCIP que trabalhava com o Estado. Uma delas é o Centro Cultural Filarmônica, né? Desde aquela época já era uma das OCIPs que o Estado tinha, enfim. E aí, que o Estado fomentava, era um instituto, né? Era um instituto, né? O Instituto Cultural Filarmônica, hoje, ele já desde aquela época, ele já existia com a orquestra. Então, era um dos, mas eram outros vários termos. Então, a gente passa dali, eu entro para a vida pública em definitivo, full time, e começo a trabalhar na Controladoria Geral e rodo o Estado inteiro. E aí isso me dá uma visão muito importante, assim. Eu começo a rodar o Estado e começo a ver a realidade da população mineira, que tem me ajudado, essa visão toda tem me ajudado muito até hoje, né? Eu lembro uma vez que nós fizemos uma intervenção num termo, e a pessoa que tinha elaborado o termo, à época, um servidor público, ele tinha encaminhado cisternas e desenhado o projeto para implementar cisternas em algumas áreas. E essas áreas, a bomba era elétrica, precisava para puxar água, né?
e não tinha eletricidade na região. Então, assim, era uma política que não fazia sentido, né? Exatamente. Aí eu chamei ele e falei, rapaz, tem um erro aqui, altera isso, né? Muda as áreas, ou então manda um gerador junto, alguma coisa para poder. Ele falou assim, não, lá vai funcionar. Eu falei, não vai, cara, eu tive lá, eu fui lá, conversei com a pessoa, não vai funcionar. Aí eu tô assim, rapaz, você já foi lá? Aí ele, não, eu nunca saí daqui, eu não preciso de sair daqui da minha cadeira para desenhar a política pública. Falei, aí temos um problema. Por quê? Porque para você conhecer o cidadão de fato e os problemas que Minas enfrenta, você tem que sair da cadeira. Levantar a bunda da cadeira, né? Literalmente. E aí eu comecei a enxergar aquilo. Da controladoria, eu fui convidado a assumir a chefia da auditoria do ITER, Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais. Então, eu começo a compreender um pouco de regularização fundiária no norte de Minas, principalmente, Rio Pardo de Minas. Na época, teve até um escândalo muito grande de corrupção lá. A gente entra para fazer um processo de intervenção no ITER e aí a gente vê que aquilo era uma política pública gigantesca. A concessão de terra, de fato, você te dá liberdade para as pessoas, você gira a economia, a pessoa pode colocar aquele imóvel em garantia, pode melhorar, colocar aquele imóvel em garantia, obter empréstimo, por exemplo, para implementar um negócio. Aquilo muda a realidade daquela vida, daquela família, da cidade inteira. Então, fiquei no ITER um tempo, depois fui convidado para poder ir para a EPAMIG. Então, passei na empresa de pesquisa agropecuária do Estado de Minas Gerais, onde comecei a ter contato com as pesquisas e ver a importância, por exemplo, de iniciativas como a do vinho, né? A inversão da poda da uva gera a possibilidade de a gente ter vinho de qualidade aqui em Minas Gerais, de qualidade maravilhosa. O azeite, você cultivar azeitona de uma forma onde você tem um azeite de tamanha qualidade, que é uma coisa impressionante. Assim, eu não sei se você já teve... Esse país é impressionante. Esse país é impressionante. E outras pesquisas mais, né? Então a gente começou a ter acesso a isso, e eu vi e falei, gente, esse universo é fantástico. Só que isso era 2014 já, eu faço concurso, presto concurso para ser auditor efetivo da Controladoria do Estado e passo no concurso em 2012 e tomo posse em 2015 como auditor do Estado. E a partir dali eu vou assumir a cadeira de auditor-chefe da Fundação de Amparo à Pesquisa. E tem uma outra visão sobre as coisas, sobre como a pesquisa funciona, como a pesquisa aplicada, incentivada, funciona dentro das universidades. Quem não conhece a FAPEMIG ela detém 1% da receita corrente líquida estadual para aplicação em pesquisas. Então, muito dinheiro, né? É um dinheiro muito grande, um volume muito grande. Então, isso é muito importante para fomentar novos projetos. E ali eu desperto para algo que me foi... Já era algo que me tocava no coração, eu sempre tive vontade de estudar fora. E ali eu vou fazer um curso de inverno na Academia de Combate à Corrupção lá na Áustria, em Viena. É um curso de 10 dias. Me apaixono pela temática anticorrupção, que me norteava naquela época, nas ações da Controladoria. E aplico lá, eu sou convidado a fazer uma entrevista para o mestrado. E aí eu passo no mestrado, na época eram só 5 brasileiros que detinham esse mestrado em estudos anticorrupção, uma academia muito conceituada em Viena, na Áustria, e consigo entrar, consigo parte da FII, que era bem cara à época, e ainda gasto uma série de recursos para conseguir concluir o mestrado em 2 anos. Então, eu fiz um mestrado em estudos anticorrupção na Áustria. A cada 2 meses e meio eu tinha que sair do Brasil e ir para lá ficar 20 dias. Viena. Então, eu tive em Viena, tive na Geórgia, divisa com a Rússia, na Malásia, em Singapura. Então, conhecendo sistemas anticorrupção desses países que são referência aqui no Brasil. Na época, a Lava Jato tinha estourado, então estava bem em evidência ainda, né? Então, concluo meu mestrado em 2019. Nesse meio tempo, eu saí da FAPEMIG e assumi uma cadeira de controlador-chefe e corregedor-geral da Secretaria de Administração Prisional do Estado. Então, era uma bagunça mesmo, assim, em termos de... Ligado à Secretaria de Governo? Ligado à Secretaria... Na época, hoje você tem só a Secretaria de Justiça e Segurança Pública.
Antigamente, você tinha Secretaria de Justiça e Segurança, você tinha Secretaria de Desenvolvimento Social, de Defesa Social e a Secretaria de Administração Prisional, que só cuidava das unidades prisionais. São 22 mil agentes, 70 mil detentos. Então, esse era o cenário. E eu era o corregedor geral, junto com o controlador. Cuidava das áreas de auditoria, transparência, integridade e corregedoria. E seu mestrado foi sobre estudos anticorrupção, combate à corrupção. E aí a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho muito bacana, a gente reestrutura a área inteira, e eu dividindo isso com o mestrado à época, tinha iniciado o mestrado, concluo o mestrado, saio da secretaria, volto para a controladoria, concluo o mestrado e aí logo em seguida assumo a controladoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Assumo a Secretaria a controladoria de lá, onde eu começo a ter contato com a parte de desenvolvimento econômico, com o turismo, com o artesanato local, e aí a gente começa a entender um pouco como a economia girava e como essa pauta era uma pauta que ia ser muito importante para esse governo agora. E aí eu sou convidado a ir para uma cadeira lá na Codenge de gerente de integridade e riscos. Fizemos um trabalho muito, muito importante lá, porque eu vou explicar depois um pouquinho da Codenge, né, mais para frente, mas terminando a história. E fico um tempo lá, faço esse trabalho na área de integridade. A gente tira a Codenge das notícias ruins dos jornais, onde a Codenge ela figurava atrás por isso. Alguns escândalos de corrupção, alguns deles famosos, como a construção da própria cidade administrativa. E a gente coloca a Codenge nas notícias boas dos jornais, onde a Codenge, como a referência em governança pública, nós já fomos em mais de 5 estados dar entrevistas e palestras sobre o trabalho que foi feito na Codenge. O mais recente e mais famoso deles foi o Código de Integridade em Mineirês. Então, a gente fez um código de integridade com a linguagem em Mineirês. Era só internamente. Hernani, tomou o Brasil. A gente ficou abismado. Assim, a Misma, que é a gerente de integridade que ficou no meu lugar quando eu virei diretor, ela ficou no meu lugar. Ela que teve a ideia e aquilo alastrou o Brasil afora. Então, a gente teve mudou a lógica de como as pessoas enxergavam a governança da Codenge. A gente consegue aprimorar a governança. E aí eu assumo esse desafio na diretoria de administração, finanças, relações com investidores e relações institucionais, e acabo desenvolvendo o nosso plano de comunicação, que se divide em 3 eixos, e aí a gente começa o trabalho junto com a Secult, de fomento à cozinha mineira. Então, a gente faz um primeiro trabalho de fomento à cozinha mineira lá em Lisboa, na BTL, ano passado, e é um sucesso, assim. A gente chega lá, o Leônidas brilhantemente, né? O secretário, ele tem uma luz diferente, né? A equipe dele toda tem, tanto ele quanto a Josiane. Né? Então, são Graças a Deus está em Minas, né? Graças a Deus está em Minas. Graças a Deus. E eu conheço o secretário e a gente vai para esse evento e ali a gente tem uma virada, porque a gente leva alguns produtos locais e tinha um cozinheiro, que era o Ramé, ele estava fazendo alguns pratos ali. E enquanto ele cozinhava, o quiosque estava cheio. E ele parava de cozinhar e as pessoas iam embora, por óbvio, né? Igual casa, onde tem comida, o pessoal vai ficando. E aí nós falamos assim, falei, secretário, todo mundo foi embora. O pessoal está indo embora, ficando pouca gente ainda rodando. Falei, a gente tem que ter comida toda hora, a gente tem que ter comida sempre. As pessoas vão trazer eles para falar de Minas Gerais, mas fisgá-los pela boca, pelo olfato, pelo paladar. E aí nós temos uma ideia brilhante, a gente pega um recurso, compra alguns produtos locais lá mesmo e a gente coloca assa os pães de queijo, faz broa de tangerina, meu Deus, um bolo de tangerina. O bolo de tangerina. E ele foi assado lá, então ele começou a cheirar a feira. E aí o presidente de Portugal passa, sente o cheiro
E entra no quiosque com a mídia europeia inteira em cima. E ele, Minas Gerais, eu amo Minas Gerais. Minas Gerais é quem dita a política brasileira. Minas Gerais, ela é conhecida pela sua maravilhosa culinária. E ele começa a falar aquela propaganda espontânea dele. E aí a gente, falando, esse é o caminho. Esse é o caminho. Todas as feiras nós temos que ter, e aí a Codem já auxilia nisso. Ter comida. Nós precisamos de ter comida, nós precisamos levar essa culinária mineira, nós precisamos de internacionalizar Minas Gerais, e a gente fala, nós precisamos de mostrar para o mundo o que é Minas. Né? É Minas para Minas, Minas para o Brasil, Minas para o mundo, que é o drive da Secretaria de Cultura. Então aí a gente chega até hoje, assim, essa trajetória, claro que eu cortei muitos dos pontos, né? Porque eu brinco que eu sou um carrinho de minério, porque eu já rodei por muitos lugares, passei por vários, me ajudaram a visão um pouquinho mais ampla da cadeira, até das ações que eu consigo executar na cadeira hoje. Então, assim, como é que nós podemos distinguir a Codenge e a Codemig? A Codenge, ela é dona da Codemig. A Codemig, ela é dona do direito minerário do nióbio ali em Araxá. Então, em conjunto com a CBMM, uma outra empresa de nome Comipa, ela explora o nióbio lá na mina, em Araxá, repassa... Eu estagiei quando eu lá. Na mina da CBMM. Na CBMM, CBMM é referência em gestão, né? Mas era uma mina limpíssima, né? Uma mina fantástica. Uma coisa, né? nem parece uma mineração. Nem parece uma mineração. Não parece. Então, assim, ali a gente tem o direito minerário ali, né? Oriundo de vários eventos geológicos que aconteceram ali. Metade dessa mina, se a gente pegar o evento geológico como um todo, assim, metade, você consegue dividir a metade dela é da Codemig e metade da CBMM. Né? Então, existe uma lavra igualitária, onde eles vão pegando o mesmo percentual de minério das duas partes, a Comipa entrega para a CBMM, que faz todo o processo, né? E ali ela separa o nióbio, o ferro nióbio, que é aplicado nos veículos, né? E deixa o aço muito mais resistente, então você consegue utilizar uma quantidade de aço menor. E, salvo engano, né, 83% até avião, né? Até avião, né? Avião, tudo. Aplicação em celular, né? Você tem uma aplicação muito ampla do nióbio. E aí, 83% do mercado mundial é da CBMM e sai de Araxá. Então, nós estamos falando de uma importância absurda, né? E 25% do lucro líquido dessa operação ele é repassado à Codemig. Então, 25% do lucro líquido ele é repassado à Codemig, e como a Codenge é dona da Codemig, a Codemig é uma casca, né? Eu sou diretor das duas companhias. Esses recursos são repassados à Codenge, que, por sua vez, executa suas políticas e repassa o restante em dividendos ao Estado. Então, essa que é a lógica. Por isso que existem as duas são irmãs. Todos os ativos, né, a maioria dos ativos que todo mundo conhece, por exemplo, a Codenge é dona de Expominas, do Minas Centro, do Parque de Caxambu, das Termas de Antônio Carlos, do Hotel de Poços de Caldas, do Grande Hotel de Araxá, do Barreiro em volta, do entorno do Grande Hotel de Araxá, de distritos industriais espalhados pelo estado todo, e enfim, mais vários direitos minerários que ela é dona também. Ela tem participações societárias em outras empresas, né? Então, assim, o leque da Codenge é gigante. E a Codemig ela é mais específica no nióbio mesmo. Sim. E o lítio? O lítio, a gente tinha uma participação na Companhia Brasileira de Lítio. A gente entrou lá atrás e a gente conseguiu sair dessa participação porque o mercado já conseguiu absorver. Muitas vezes o público ele entra em algum negócio ou outro, né? Não estou falando que esse foi o caso, porque esse foi um investimento que foi feito numa gestão anterior, para fomentar determinado setor. Quando aquele setor ele consegue caminhar com as próprias pernas, você tem o setor privado fomentando aquilo, porque o setor privado tem mais recursos para poder fomentar, né? Então, a Codenge estava presente lá atrás, lá junto à CBL, ela consegue sair dessa participação num valor muito maior do que ela entrou,
e aí ela deixa para o privado tocar e acaba que essa importância. O lítio agora, Hernani, mês passado nós lançamos, a CBMM lançou, a Codente estava lá presente, o primeiro ônibus com bateria de lítio-nióbio. Aí as pessoas falam assim, mas o que é esse... Olha a magnitude do que foi lançado, que está em testes ainda. É um ônibus, não sei se você deve ter ficado sabendo, é um ônibus em parceria com a Volkswagen, Toshiba, CBMM. É um ônibus que o seu carregamento se dá em 10 minutos. 10 minutos. É uma coisa absurda. E a bateria dura 3 vezes mais do que uma bateria convencional. E isso tudo se dá pela presença do nióbio lá. Porque o nióbio, quando adicionado à bateria, ele não deixa que durante a recarga, a bateria se sobreaqueça. E ele volta a bateria à temperatura normal e ela consegue receber mais carga mais rápido. Então, nós presenciamos mês passado que pode ser uma revolução no mercado automotivo mundial. Consequência. Agora, eu acho muito interessante, você falou da cozinha, né? Que a Codente está aí presente na cozinha de Minas, nessas promoções todas. E lá para trás, lá para 2005, 2004, mais ou menos assim, eu dei consultoria ali na área da região das águas de São Lourenço, Caxambu, etc. Que maravilha! E eu brincava com o povo, falava assim, o povo vem para Minas Gerais para comer. O povo falava assim, que isso, que grosseria? Eu falei assim, o povo vem para comer. Para comer. E até que aí, depois de 2010, começou a fazer as pesquisas, as pessoas começaram a dar pão de queijo, a comida, etc. E todo mundo vem para comer, porque a comida é deliciosa. A comida é maravilhosa. E em várias regiões de Minas, né, Hernani? Você tem comidas... É um país mesmo, você tem comidas distintas. Locais, você quer comer uma carne de sol espetacular, vai para o norte de Minas. Né? Vai comer talvez a melhor carne de sol do Brasil, você vai comer no norte de Minas. Então, você vem com... Aí eu vejo essas questões do turismo, dos hotéis, né, dos espaços de eventos. Eu que fiz a inauguração lá em Teófilo Otoni, do espaço lá também, né? Então a gente acompanha isso bem, porque é o turismo de negócios e eventos, claro. E hoje nós temos também um grande projeto, né, um grande programa, que é a Cordilheira do Espinhaço. Perfeito. Vocês estão dentro de alguma coisa nisso? Nós, no passado, eu acho que a Codenge esteve presente na Cordilheira do Espinhaço com um projeto, acho que de replante de algumas árvores, recuperação. Mas hoje, diretamente, nós não temos nenhum projeto. É algo que a gente está trabalhando lá sob orientação da própria Secult. Então, acho que ano que vem nós temos vários projetos para o próximo ano, né, que a gente vai conseguir dar vazão. A gente tem uma limitação orçamentária também, mas a gente deve encaixar, eu acho que é um projeto sensacional, né? A gente deveria tratar da região. É o maior, acho que hoje o maior do Brasil no ecoturismo, né? É o maior do Brasil. Espetacular. Mas nosso tempo está terminando, viu? A prosa está boa, Lincoln. Queria que se você deixasse uma mensagem para as pessoas, né? Já está com filho ou não? Já está com filho ou não? Tem dois. Tem um de 5 e um de 9. De 9 é campeão mineiro de karatê na categoria dele. Tá indo para o brasileiro agora, ele é bom. A mensagem perguntar se você está feliz, não vou fazer. Alguém já perguntou, você já respondeu. Exatamente, bastante feliz. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para nós. Não, claro. Eu acho que eu até num podcast, eu dei uma entrevista, e aí me trouxe muito... A gente estava falando sobre gestão de pessoas. A gente tem que aprender a viver a vida, a degustar a vida melhor. Né? Muitas vezes a gente passa pela vida, quando a gente a gente pega alguma comida gostosa, né? A gente coloca na boca, a gente mastiga com calma, a gente sente os sabores, e a gente só não engole. O que a gente engole direto é remédio, né? A gente engole direto para poder passar. Então, a mensagem que eu queria deixar para as pessoas é essa, assim, deguste mais a vida, né? Deguste mais os momentos, aprenda a se deleitar naquilo que te faz
bem no seu trabalho. É um privilégio trabalhar. Trabalhar é um privilégio. As pessoas muitas vezes se enxergam o trabalho como um fardo. Na verdade, o trabalho é um privilégio. Quantas pessoas querem trabalhar e não têm nem oportunidade de? Então, a gente deve degustar a vida, degustar bem o trabalho, degustar bem as ações e sempre construir, deixar um legado para alguém, para uma geração futura, que eu acho que esse que é o caminho. Muito bem. Eu também tenho esse conceito, que o trabalho é que dá dignidade ao homem. Exatamente. Ele tem sentir-se útil, né? Isso. Em fazer alguma coisa. Né? Obrigado, Perfeito. viu, Lincoln? Eu Muito que obrigado. agradeço, Hernando. Foi ótimo, foi excelente. Depois eu vou ir tomar um café com você. Vai ser um prazer te receber na Codenge, estamos sempre à disposição. Vamos incrementar esse papo, falamos só um pouquinho, tem muita coisa para conversar. Tem sim, não tem dúvida. Um grande abraço para você. Obrigado, um abraço. Tchau. Então tivemos aí o Lincoln, né? O empreendedor. Eu não usei essa palavra no início, mas a gente vê depois do roteiro da trajetória, que é um empreendedor e sempre cuidando de fazer bem e cuidando das pessoas. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.